Tá gravando. Muito bem, então, uma boa noite. Oficialmente, agora gravando, né? Vamos começar a nossa aula. Nossa oitava aula. São 11 aulas. Eu estou um pouco só preocupado que vai um pouquinho mais longe que os outros cursos que estão encerrando essa semana, né? Mas eu acho que todo o conteúdo que está sendo entregue, ele é relevante, tá? Na verdade, a gente precisaria de mais aulas para trabalhar com profundidade cada tema, né? Que a gente acaba apenas colocando vocês com conhecimento de que existe, né? Vamos ver se aqui ele carrega. Aí a gente já começa. Hoje eu vou falar de crescimento da empresa, tá? E a questão de retenção de lucro, ou do lucro líquido, ou do lucro operacional após os impostos, o famoso NOPAD. Vamos ver se a gente consegue abrir. Está travando. Se abrir, a gente começa. É só ir adiantando. São vários os caminhos que levam ao Senhor, né? A gente tem diferentes formas de estimar o crescimento das empresas. A gente pode fazer partindo da receita, então, ou usando um período final ou um período médio, uma média durante o ano. Também, porque ele não carregou a apresentação. Também utilizando a questão de lucro, né, como eu mencionei, que é o que de fato importa. Você pode ter uma pequena receita e um grande lucro. E pode ter também uma grande receita com um pequeno lucro. E só que para gerar crescimento, a gente precisa de reinvestimento. E então isso representa um valor retido pela empresa, né? Aqui está o nosso plano de aula de novo, passou uma lâmina a mais. Então esse é a aula 8, Estimating Growth, que é o capítulo 11. Então a gente já deu um salto com relação à nossa literatura básica, né? E tem mais de 30 capítulos no livro do Damodar. Então, para a estimativa do crescimento. Né? O crescimento nos lucros. Para falar sobre o futuro, a melhor forma de dizer onde é que a gente vai estar amanhã, sendo um mundo estável, né? Por isso que o pessoal da área de finanças gosta de estabilidade, é a gente olhar para o passado. Então, olhando para o passado, a gente consegue dizer onde vai estar no amanhã. Tá? Então, é um bom ponto de partida para a gente estimar o crescimento. Também é interessante não só olhar o histórico, mas ver o que os outros estão estimando, né? Porque os analistas estimam os crescimentos do lucro por ação para praticamente todas as empresas do mercado, né? Que a gente tem de médio para grande porte, especialmente empresas de capital aberto. E veja a questão de fundamentos por trás dessa análise, né? Então, todo crescimento ele tem dois fundamentos, que é quanto a empresa está investindo, então a retenção de lucros, né, para gerar novos projetos, e que retorno esses projetos estão gerando para a empresa. Se de fato
está acontecendo o esperado em relação aos investimentos. Então, o crescimento histórico é o primeiro item, né? Olhando primeiro o lucro por ação, que é a taxa histórica de crescimento dos lucros de uma empresa. Pode parecer um fato, mas na verdade é uma estimativa, né? E ela é bem sensível. Sensível ao quê? A como a forma como a gente calcula, como é que a gente determina a média, a taxa de crescimento. Se eu estou usando uma média simples ou uma média composta, a média simples ela vai tender a ser maior do que a média geométrica, né? Então aqui na média simples eu tenho o somatório dos meus períodos, considerando o meu crescimento, né, ao longo do tempo, eu vou dividir por N. Agora, se eu for usar a geométrica, já tenho uma G na minha N aqui, né? Então, para achar isso por período, vou ter que fazer dessa forma. Eu já tenho ela geométrica, né? Então, e o período de estimativa também vai mudar. Qual é o meu ponto de partida? Se eu vou considerar 5 anos, se eu vou considerar 10 anos, né? E se eu estou partindo de um ano ruim, vai acontecer da minha taxa de crescimento ser muito mais alta. E sempre que ocorre uma recuperação de um poço, há uma tendência de haver um rápido crescimento, muito diferente de pegar uma empresa que já está com um crescimento homogêneo, histórico, contínuo, em que ele tende a diminuir. E usar taxa de crescimento também vão reconhecer o seguinte, que perde o sentido quando os ganhos passam de negativo para positivo. Aí fica difícil a gente utilizar os dados históricos. E a taxa de crescimento vão diminuir à medida que a empresa se torna maior. Então, isso é uma premissa bastante forte. Empresa pequena cresce muito. Tá? Empresa grande cresce pouco. Ela já cresceu muito historicamente. E pior de tudo, há evidências de que a gente olhar taxas históricas de crescimento não são bons indicadores de lucros futuros, por conta de choques, como a gente vê a todo momento. Só nessa última década a gente viu a crise do Covid, no início, só nesse ano, a questão do tarifaço, agora mais uma guerra, e isso acaba afetando os lucros da empresa, o que muda o cenário. Bom, saindo dos dados históricos, indo para a segunda forma de a gente estimar o crescimento, olhando dados dos analistas e também da própria empresa. Tá? Então, ao avaliar, muitas vezes a gente pode recorrer a previsões da própria empresa com relação ao futuro, porque eles conhecem melhor do que ninguém a empresa, muito melhor do que nós que estamos fora, para saber o que o CEO, o que o CFO tem de conhecimento da empresa é muito maior. Tá? E também previsões de outros analistas do mercado. Claro, nós todos estamos nos preparando, né? Vocês estão se preparando para se dedicar full time ao mercado financeiro, mas tem gente que acaba se dedicando full time a uma análise de uma única empresa. Então, tem profissionais especializados em setores, em empresas específicas. Né? E as previsões de administração, elas vão refletir um bom conhecimento, né, um conhecimento superior, só que elas têm uma falha fatal, elas são tendenciosas, né? Elas vão jogar sempre a favor da empresa, sempre colocando com uma visão otimista ou minimizando perdas. Tá? E as previsões de analista podem parecer uma maneira simples de evitar o problema,
mas além de ser tendenciosa, ela poda o que há de mais básico numa avaliação, e é a gente mesmo fazer o julgamento do crescimento. Então a palavra final tem que ser nossa, apesar de olhar o que os outros estão fazendo, né? E a terceira forma de observar o crescimento da empresa, para a gente modelar o fluxo de caixa, né? Tudo isso a gente está vendo agora, porque nós vamos fazer essa modelagem do fluxo. O padrão é 5 anos, né, de modelagem. E aí quanto que vai crescer cada ano? No ano 1, no ano 2, no ano 3, no 4. A expectativa é que haja sempre uma flechinha maior. Esse seria aqui o ideal até chegar lá no tema da próxima aula, que é o valor residual. Tá? E vai ser trazido também para o quinto ano, para achar o valor inicial. Então, a cada salto aqui, a gente tem o que a gente chama de um crescimento, o G de growth, né? Então, crescimento ano a ano. Quanto é que vale isso? Será que eles são iguais, né? Ou vão ser diferentes? Cada um deles é diferente do próximo, tá? Então, a gente tem que entender os fundamentos básicos para que cresça o lucro. Né? Primeiro, adicionando a base de ativos ou capital e gerar retorno sobre esse capital adicionado. Então, o crescimento de novos investimentos. Portanto, o que significa esses novos investimentos? Aqui eu tenho um balanço patrimonial, aqui eu tenho um segundo balanço patrimonial, um pouquinho maior, mais comprido, né, em que a diferença aqui do meio eu coloquei CAPEX. Né, Capital Expenditure, que a gente viu no ano passado, e coloquei também um aumento na variação do capital circulante líquido. Tá? Então, dessa forma, ela cresceu. Então, eu tenho que... Essa é uma das bases para que isso cresça, eu entender quanto está crescendo de capital expendido. E isso aqui representa, que a gente vai ver depois, é chamado de B, a questão de retenção de capital. Tá? Retenção de capital, retenção do lucro. E gerenciar seus ativos existentes, então, de forma mais eficiente. Então, como assim gerenciar de uma forma mais eficiente? Os administradores profissionais lá criarem uma mágica, um novo método, tipo uma ORT, né, Organização Racional do Trabalho, né, um empowerment lá do toyotismo, e aí faz com que, além de ter esse crescimento, tenha um aumento de eficiência, tá, ao longo do tempo. E aí tem mais um incremento aqui em cima de cada um desses Gzinhos. Então a gente vai sempre olhar pelo profissionalismo da empresa, se surgem novas técnicas, e quanto do lucro, se a empresa está retendo lucro, tem que ser positivo, não negativo, né? Quanto está sendo reinvestido, esse Gzinho, o Bzinho. Então, o crescimento de novos investimentos, como é que a gente avalia, né? O crescimento dos lucros de uma empresa a partir de novos investimentos é uma função de duas decisões, tá? O CEO e o CFO, e também os diretores da empresa, eles vão ter que determinar quanto vão investir no negócio, né? Aí entra todo um cálculo de viabilidade econômica para cada projeto, para crescimento no longo prazo. Tá? E a gente vai ter que analisar dois fatores. Questão de equivalência patrimonial, que é a parcela do lucro que está sendo retido, o Bzinho, tá? E o lucro operacional, a parcela do lucro após imposto de renda investido no negócio. Tá? Então, a gente tem o B aqui do lucro operacional e um B do lucro líquido. São diferentes. Né? Um eu vou usar para o Free Cash Flow to Equity, o outro para o Free Cash Flow to Farm.
Então, são duas medidas aí, né, de retenção de lucro. E quão bem ele reinveste o seu dinheiro. Então, com ganho de capital próprio, o retorno sobre o capital próprio, né, e também com os lucros operacionais. Então, o crescimento esperado ele é função de duas coisas. Do lucro líquido, e a taxa de retenção vai ser, para o lucro líquido, 1 menos dividendos sobre o lucro líquido. Então, o que eu não estou distribuindo para os sócios, fazer o desenho de um sócio, né? O que eu não estou distribuindo para os sócios vai ficar na minha empresa, que é a retenção, multiplicado pelo nosso ROI. Né? Então, eu tenho aqui o crescimento, que é o Gzinho, é uma função do B, essa taxa de retenção, e do ROI, que é o lucro líquido sobre o PL, ou retorno sobre o patrimônio líquido no português. Né? E no caso operacional, para o Free Cash Flow, que é o Free Cash Flow to Farm, aqui é o Free Cash Flow to Equity. Eu estou um pouco rouco por causa desses frios, mas vamos lá. Então, a taxa de reinvestimento, né, ela deixa de ser chamada de taxa de retenção, né, para ser chamada de taxa de reinvestimento, mas ela recebe a mesma nomenclatura B, como sendo uma função do que eu estou retendo, o meu CAPEX, mais a minha variação do capital de giro, né, sobre o meu NOPAD, esse EBIT menos descontado aqui do benefício fiscal é o NOPAD, né, e multiplicado pelo meu ROC, né, o Return on Capital, é o NOPAD sobre o book value da empresa. Tá? Assim, a gente também determina o G. Então, nós temos 2 Gs, né, sendo determinados aí. Matematicamente, a gente pode expressar dessa forma. Então, a taxa de crescimento do lucro líquido para o Free Cash Flow to Equity vai ser uma função, então, da retenção, tá, que é a minha taxa de retenção, dado por 1 menos payout, né, aquele dividendo sobre o lucro, chamado de payout. Então, a gente tem como sendo 1 menos payout é a taxa de retenção do lucro. Multiplicado pelo ROI, eu tenho o crescimento do lucro líquido. Tá? Lembrando, payout, dividendo sobre o lucro líquido. E o ROI, como é que a gente acha o ROI? É o giro do investimento vezes a margem operacional. Tá? Isso aqui a gente consegue também calcular a partir dos balanços dos demonstrativos. O giro do investimento é venda sobre investimento vezes, então, a minha margem operacional, que é o NOPAD sobre vendas. Isso vai dar, então, o meu ROI, né, o NOPAD sobre investimentos. Agora, se eu estou analisando Free Cash Flow to Farm, eu quero comprar a empresa, adquirir a empresa, não quero ser um investidor dela, né? Então, isso para fusões, aquisições, né? Seja ela para startups, né, venture capital, ou para crescimento, né? Então, ao longo do ciclo de vida de uma empresa, né, a gente tem diferentes estratégias de aquisição para esse fluxo de caixa. Né? A gente tem a questão de startups, então venture capital, tá no crescimento, então tem um alto crescimento, a gente vê, vai ter um Gzinho bem grande, né? Venture capital, tá? Na fase de grow, propriamente dito, então, que a gente tem daí investimento em crescimento, em grow, propriamente dito, né? Quando está madura, uma empresa está enfrentando lá dificuldades, mas ela poderia ser melhorada, né? Aí a gente tem o buyout, a estratégia de buyout, e ainda quando a empresa está em queda, né? Tem gente que acaba comprando, tem estratégia, tem banco que utiliza isso como estratégia para aquisição de empresas agora me falhou o nome aqui, bankruptation, né?
Então, aqui é quando ela está em processo falimentar. Processo falimentar. Então, são 4 estratégias bastante utilizadas em investment banking. Tá? Vai depender do que as empresas focam. Ah, mas por que alguém iria comprar uma empresa mal, que está em declínio? Para vender os ativos. Às vezes os ativos valem mais do que o valor de mercado. Então, esse seria um exemplo, né? Fragmentar a empresa, dividir em 2. Bom, e aí, o que eu analiso não é mais o crescimento no lucro, mas o crescimento no lucro operacional. O NOPAD, então, vai ser o meu Bzinho vezes o ROI. Né? E aí, agora, né, a gente já saiu do ROI, né, do ROI em português, como sendo, então, o B agora no NOPAD é o CAPEX, menos a depreciação, mais a variação do capital de giro sobre o NOPAD. Né? Isso aqui eu fiz é um ciclo de vida, né? É um ciclo de vida ao longo do tempo. Tá? E aqui vocês podem colocar a questão de faturamento, né? Venda líquida e também de lucro. Aqui é o ciclo de vida, você vê de uma empresa. Né? Bom, um exemplo, ó. A empresa hipotética LMF, fazendo jus a nós, né? Agora tem CNPJ, dá para ganhar dinheiro, o pessoal está vendendo curso, apresentou os seguintes dados ao final de 2022. Né? Um EBIT de 2,5 milhões, então está um caixa bem bom, um imposto de renda de 30%, né? Não é filantrópico, um patrimônio líquido de 9,5 milhões e dívidas passivo oneroso de 5.800. E um Gzinho de 7%. Tá? Então, além disso, a empresa espera manter um ROI constante ao longo dos anos. Com base nessas informações, calculo o fluxo de caixa. Então, tendo os dados, eu não preciso de muita coisa para chegar ao fluxo de caixa da empresa no próximo exercício. Como eu falei, a gente tem que medir, tem que montar, né, o nosso modelo matemático. Isso é um modelo matemático. Né? A diferença entre engenharia financeira e outras engenharias é que, em vez de projetar uma construção civil, um carro, né, projeta um modelo financeiro. Então, como é que eu determino esse free cash flow, né, fluxo de caixa da empresa, disponível da empresa? Ó, transformando o português em matematiquês, o EBITDA foi dado lá a informação de 2,5, o imposto de renda 30, o PL de 9,5, patrimônio o passivo de 5 milhões e 800 e a taxa de crescimento de 7. Aí calcule o free cash flow to farm. Bom, aqui nós temos a proporção que tem de passivo sobre PL, o cálculo do ROI, né? Então a gente vai partir do NOPAD. O NOPAD é o EBITDA menos o benefício fiscal sobre o ativo total, né? O investimento da empresa como um todo, que é o passivo e o PL, a soma dos dois. Né? Tá? Então aqui a gente tem o total, um ROI de 11%. O ROI de 11%. Bom, como é que eu calculo então o B? A partir da taxa de crescimento, eu quero achar esse Bzinho no PAD. O valor do Bzinho é o meu reinvestimento. Tá? Vai ser a taxa de crescimento do NOPAD, que é 7% sobre o ROI. Eu tenho uma taxa de reinvestimento de 61%. Perceba que é muito parecido, ó, o mesmo valor da proporção de passivo sobre PL. Dessa forma, eu consigo calcular o free cash flow to farm.
O NOPAD, que é o valor de 1.800.000, que é o EBITDA menos o benefício fiscal, e o valor do reinvestimento, que é a minha taxa de crescimento vezes o NOPAD, eu tenho 1 milhão. Assim eu consigo estimar o meu free cash flow to farm. O NOPAD menos o reinvestimento é o que eu tenho de caixa livre da empresa. Então, um pouquinho de álgebra, não tem nada demais, né? Só a gente entender o nome dos bois, né, ao tirar do balanço patrimonial e do DRE. Bom, então a chave para achar o retorno sobre o capital, o ROC, a gente precisa estimar, né? A gente tem que ter alguns cuidados. Ajustar o EBITDA para despesas e receitas extraordinárias ou únicas, arrendamentos operacionais, que a gente viu em aulas passadas, a questão de ciclicidade dos ganhos, né? Então, se eu tenho um ganho sazonal, que nem sorveteria, né? Aí isso acontece muito com agricultura, e aí eu tenho que sazonalizar, vou ter que pegar uma marreta e bater nesses dados aqui, tá? Bater até eles ficarem normalizados. Tá? E detritos de aquisição, como a amortização de ágios. A gente vai precisar ajustar o EBIT. Vou falar um pouquinho mais a respeito disso nas lâminas seguintes. E usar uma taxa de imposto marginal, né, para estar seguro. Né? Um alto ROC criado pelo pagamento de impostos efetivos baixos, né, não é sustentável. Então, a ideia de subsídios fiscais, no longo prazo, eles tendem a zerar. Eles são eficientes no curto prazo. No longo, os governos tendem a retirar. Ajustar o patrimônio contábil, em função do P&D capitalizado, que a gente viu já na aula passada, retrasado. Aí a questão do goodwill, também mencionamos um pouco lá quando falamos do EVA, né? E ajustar o valor contábil da dívida também, né? Com arrendamentos operacionais capitalizados, a gente já viu em aulas passadas. Então isso tudo entra agora no cômputo, ou seja, o nosso book value e tanto do equity quanto do debit, eles vão ser diferentes do contábil, né? Que já é financeiro. Por conta desses ajustes. Não é o que a gente puxa lá direto do balanço. E vamos descontar o caixa, porque o caixa não é uma atividade operacional, tá? Não ser o caixa operacional em si. E use números de final de ano anterior ou a média ao longo do ano, sendo consciente na aplicação. Então, tendo cuidado de homogeneidade na aplicação da fórmula. Bom, um exemplo de normalização de dados cíclicos, então, quando a gente tem isso, olha para o passado da empresa, né? O lucro sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Tá? Aqui, dados trimestrais. Tem empresas que são sazonais em função do clima. Verão e inverno. Cervejaria, né? Pegar um grupo Ambev, vai acontecer essa sazonalidade por conta da estação. Na hora o pessoal, produtores de vinho, malhas, né, roupa. Temos os anos que estão sendo analisados, em 10 anos. Aqui só didaticamente apresentando 3, porque senão ia ficar muito poluído. Eu vou somar trimestralmente e vou somar anualmente. Então, na linha eu estou tendo a soma anual e na coluna eu tenho a soma trimestral. Vou fazer a média trimestral de cada trimestre e tem uma média geral, né, dividida aqui por todos os períodos. E assim eu calculo o índice de sazonalidade, que é a minha média trimestral total, tá?
no meu índice de sazonalidade, minha média trimestral sobre a média trimestral total. Então, um exemplo aqui, no ano 8, trimestre 1, eu vou ter um valor de 526, eu tenho 3 períodos, aqui está meus 3 períodos, eu estou elevando. Isso aqui vou dizer que eu tenho o período do primeiro trimestre do ano 8. E aí eu estou elevando para cima esse dado, de 520 para 648. De que forma? Com essa equação que está aqui. Tá? Ó, que é a minha média trimestral, que era o 520, dividido pela sazonalidade. Ele virou 642. Tá? No outro trimestre, eu vou fazer a mesma coisa. Agora era 730, e eu vou dividir por 725. Deu esse montante aqui de 650, né? Que é o meu 730 dividido por 0,8, 650. E assim eu vou indo de período em período. Estou batendo nesse dado para cá, ele baixa, nesse outro ele sobe, e assim eu estou dessazonalizando os dados. Eu estou colocando uma barreta de baixo para cima, dessazonalizando os dados. Tá? Então é dessa forma que a gente acaba normalizando, tá? Para fazer o cálculo do fluxo de caixa. Né? O goodwill, como é que a gente trata? Então, tem diferentes tratamentos para ele. Né? No Brasil, não podia ser diferente, em função da nossa Receita Federal, né? É um dos gargalos de investimento no Brasil, é a questão tributária. Como é que eu estimo o goodwill? Para isso, eu preciso estimar a mais-valia ou menos-valia, de acordo com o artigo 174, isso aqui é texto do artigo, valor que corresponde à diferença entre o valor justo dos ativos líquidos e o valor do patrimônio líquido. Então, o valor justo, o que deveria valer, e o que vale no patrimônio líquido, é o que a gente chama de mais-valia. E o goodwill vai ser esse valor justo, menos o PL, menos essa mais-valia, né? Que é uma diferença entre o custo de aquisição do investimento e o somatório do patrimônio, mais ou menos essa mais-valia, né? Então, o goodwill seria um plus, né, que você está pagando em vez do valor que seria obtido no mercado. Tá? Aquele exemplo que foi dado na segunda aula lá do EVA era um exemplo bem fácil de entender, mais fácil do que esse texto, né? Ipsis literis da Receita Federal. Bom, o crescimento da eficiência, né, que é aquela melhoria do método administrativo, que nem a ORT lá do Frederick Winslow Taylor, ou o empowerment do Onil, né, do engenheiro Onil, lá do sistema Toyota de produção. A gente considera agora, nesse caso, quando o retorno do patrimônio está mudando, havendo um segundo componente para crescimento, né, um positivo, que vai alterar o ROC de um período T para um período T mais 1. Então, eu vou ter esse plus aqui, sendo acrescentado na minha taxa de crescimento. Eu estou turbinando o que a gente já aprendeu, que era o nosso ROC, vezes a taxa de investimento, né? Esse aqui é o Gzinho, do meu lucro operacional, Return on Capital, e aí eu estou turbinando ele com essa diferença, esse plus de eficiência ganho por conta de uma boa gestão administrativa. Né? Então, esse crescimento da eficiência como exemplo aqui,
Se era 10%, se era 8%, passou a ser 10%, eu tenho um crescimento de eficiência de 25%. Tá? E assim a minha taxa de crescimento ela vai ser, num caso original, que era apenas 5%, era só 5%, essa primeira fatia aqui, ela passa a ser de 30% a taxa de crescimento, por conta da eficiência gerencial, né? Então, a tecnologia de gestão melhorando a empresa em si. Não só na parte de gestão, mas também tecnológica, né? Não só tecnologia de gestão, mas tecnologia de processo produtivo, de produto, com maquinaria, enfim, tudo que conseguir aumentar a produtividade da empresa. Então, a principal diferença é que o crescimento de novos investimentos ele é sustentável, enquanto que a deficiência normalmente são de curto prazo ou transitório, porque tecnologia gera tecnologia e aí acaba não sendo de longo prazo. Bom, então o crescimento da eficiência, da governança administrativa, sendo considerado somente agora o lucro líquido e o ROI, que é o Return on Equity. Então eu tenho a variação do ROI em vez da variação do ROI. Essa é a diferença. Aqui é o aumento da eficiência operacional do negócio em si da empresa, e essa aqui considerando somente a administração e governança. O que está mudando? Eu não tenho, aqui a taxa de retenção de lucro, né? Aqui é a taxa de reinvestimento, vizinho no PAD. Tá? E em vez de ROI, passou a ser o ROI, né? Return on Investment. Bom, o crescimento das receitas e margens operacional. Então, todas as equações fundamentais assumem que a empresa tem um retorno sobre o patrimônio líquido ou um retorno sobre o capital, que pode se sustentar no longo prazo, né? Então, a empresa vai viver muito dando dinheiro. Mas, quando o lucro é negativo, ou espera-se que as margens de lucro mudem no tempo, a gente vai ter que estimar uma taxa de crescimento com base em receita. Se o lucro é negativo, né, o que a gente viu até agora, eu não consigo usar o lucro. Eu tenho que usar a receita. A receita não vai ser negativa. Você não enxerga uma venda menos 10. Agora, lucro você enxerga menos 10. Então, quando há essa estimativa de prejuízo na empresa, né, aí a gente usa a receita. Então, o crescimento histórico das receitas obtém estimativas de crescimento no próximo futuro. Tá? Diminuir a taxa de crescimento à medida que a venda se torna maior. Então, esse cuidado que a gente tem que ter no longo prazo. A nossa previsão, né, ela tem que ser mais suave, essa taxa de crescimento do lucro, da receita. E acompanhe as receitas absolutas para garantir que o crescimento seja viável. Então, eu olhar, de fato, as vendas reais da empresa histórica. E estime margens operacionais esperando a cada ano. Então, defina uma margem-alvo para que a empresa se moverá. Então, como ela está em prejuízo, uma hora ela tem que dar lucro. Vou ter que estimar uma margem-alvo. E ajuste essa margem atual para a margem-alvo. Tá? Estime o capital que precisa ser investido. Então, para ela sair do prejuízo e passar a ter lucro, as margens esperadas, normalmente é um problema de ganho de escala. Quando ela é pequenininha, ela não tem escala o suficiente para gerar lucro.
Agora, quando ela é grande, aí ela consegue gerar um pedacinho dela de lucro. E por isso, muita empresa precisa crescer e ela trabalha no prejuízo durante os primeiros anos. Para isso, eu preciso estimar o quanto ela precisa crescer. No curso de graduação, a gente aprende o custo fixo, aprende o custo variável e aprende a curva de receita, né, para achar, então, nosso ponto de equilíbrio. Se eu estou numa quantidade muito baixa, eu estou tendo prejuízo todo o período. Então, eu tenho que estimar uma margem alvo. Tá? Estou colocando uma das formas aqui de como eu estimo a margem alvo. Tá? Então, quanto tem que crescer de receita para ele começar a ter lucro? Só que isso aqui é um modelo. Na vida real, eu vou desenhar só o custo total. O custo total ele é assim, né? E a receita também. Então, você vai achar níveis de renda, de lucro, e vai achar níveis de faturamento que tem prejuízo. Tá? E aqui tem prejuízo. Aqui já tem prejuízo. Aqui já tem lucro nessa outra faixa. Tá? Então, qual é a quantidade que eu tenho que produzir? Tá? Às vezes, eu querer crescer, eu entro numa zona de prejuízo. E estima uma relação de venda para capital que você usará para gerar as necessidades de investimento. Uma relação de venda para capital. Então, o que é essa relação de venda para capital? É minha venda sobre o meu ativo, o giro do ativo, o giro do investimento. Exemplo, essa empresa aqui, a Sirius Radio, suas vendas. Então, ela tinha uma situação deficitária, aqui a receita baixinha, e aí à medida que ela vai aumentando a sua receita, ela consegue gerar lucro. Exatamente explicando o que eu estava colocando ali do ponto de equilíbrio, né? Tá? Do ponto de equilíbrio. Então, essa aqui é a minha curva de receita, tem um ponto em que isso está por aqui, ó, em que ela passa a ser solvente, né? Aqui ela é insolvente. Empresa insolvente. Que é o nosso lucro operacional. O que a gente tem aqui? Ó, a mudança de receita ano a ano sendo estimada, e sempre ocorrendo, então, uma variação, até chegar a um ponto que essa variação ela começa a cair. Ela continua crescendo, mas o crescimento marginal diminuiu. Para 1.134, baixou para 435, porque ela não tem como manter um crescimento de longo prazo. Aqui a minha taxa média de venda sobre o patrimônio do setor, 1,5. Então, tudo isso aqui está sendo estimado com base nesse índice de vendas sobre o patrimônio. Essa mudança ela está ocorrendo com base no que eu tenho de capital investido. É o meu reinvestimento. Eu tenho como sendo a razão aqui de 2 por 3, quanto eu estou investindo e está aumentando o capital. Então, tem uma lógica por detrás da montagem aqui dessa planilha, em que a base dela é a definição dessa taxa média de vendas pelo patrimônio. E olha que legal que é o patrimônio do setor. Né? É o patrimônio do setor. Então é difícil. Eu consigo pegar uma empresa que é nova, tem 1 ano de atividade e prever as receitas dela futura com base
nesse meu índice de venda sobre o patrimônio do setor, quanto ela consegue crescer. Tá? Aqui então está o meu reinvestimento e como é que é calculado o ROI? O ROI imputado, né? Então é o meu lucro operacional sobre o capital investido. Pena que a gente não tem muito tempo para mostrar cada coisa em detalhe. É um curso muito rápido. Bom, algumas técnicas de previsão, então, de receita. Uma das formas de eu fazer essa aqui é travando a taxa média de vendas com base no patrimônio do setor. Outras eu usando técnicas de previsão. Aí tem muitas técnicas de previsão. Consenso de comitê, método Delphi, pesquisa de equipe de vendas, pesquisa de clientes, analogia histórica, cenários, pesquisa de mercado, médias, né, média móvel, ponderada, que nem a gente vê em análise técnica, exponencial, regressão, modelos econométricos. Só entrar então em modelos econométricos, pega aí um livro do Gujarat, que é um livro básico, você tem 1.500 páginas com modelagens, né, com diferentes modelos, simulações, tem milhares de simulações, uma muito famosa é a simulação de Monte Carlo, e aqui tem algumas lâminas que eu coloquei para vocês conhecerem. Então, os métodos de previsão, uma segunda classificação, utilizando julgamento e intuição. A gente acha que não funciona, mas tem gente que tem um sexto sentido muito aguçado. Procedimentos específicos, sistemáticos, que independem de quem utiliza. Então, aí aqui entra a parte matemática, né? Previsões não causais, que utilizam valores passados. Então, a gente utiliza modelos econométricos, normalmente com base em valores passados, para moldar o futuro. E modelos causais, né, de causa e efeito. Aí, quando há uma quebra estrutural nos dados, né, você tem algum evento que faz com que mude. Pode ser Covid, pode ser vem outro evento, taxa, né, IOF, aumento do cupom. Bom, quem era muito bom em julgamento e intuição é esse cara aqui, Nostradamus. Vocês já devem ter ouvido falar. Né? Na Idade Média, ele previu muita coisa, como a morte do rei na sua época. Então vocês dão uma lida nesse material, né? Ele publicou em 1555 353 quadras proféticas. A mais famosa delas é essa do rei, que ele era uma pessoa que enxergava o futuro, e enxergava quando as pessoas iam morrer. Inclusive, ele previu quando os filhos e a esposa iam morrer, né? Então, ele perdeu os filhos jovens e tinha enxergado isso antes de acontecer. E aí ele foi chamado pelo rei para dizer, e o rei se aventurou em perguntar para ele se ele ia viver muito. Ele disse que não, que ia morrer logo, de uma forma muito dolorosa, com um pedaço de madeira encravado no olho. O que aconteceu? Ele foi exilado, foi preso por causa disso, né? Não estava proibido de entrar na França. 2 anos depois, o rei, no dia do seu aniversário, naquelas festas ali, que faziam conflitos de como é que a gente chama, de cavaleiros, né? Com essas grandes lanças, com a armadura completa, nada aparecendo. Então, metal contra madeira, não tinha como se machucar, mas só apareciam os olhos. E a lança do seu adversário, ela estilhaçou e entrou exatamente no olho. Ele agonizou por mais de 30 dias. Depois disso, ele foi chamado, né, que era a rainha, né, que era o primeiro nome, não esqueci o nome agora, Catarina de Médici, né, a famosa família Médici, lá dos banqueiros,
é uma das origens dos bancos, família Médici, famosa na Idade Média, né? Tá entre as famílias mais ricas e que virou rainha, e que viraram papados. E aí ele foi chamado de volta. Tá? Então, tem gente que consegue ganhar na lotérica, né? Com base em adivinhação. Métodos de previsão, então aqui que a gente tem. Simulação, também é bastante usado. Aqui eu peguei uma imagem aleatória que apareceu um tempo atrás, divulgando um evento mostrando que tinha muita gente mobilizada. E a imagem era uma montagem. Onde está em amarelo, vocês enxergam a mesma pessoa. Tá? Então, aparecendo 4 vezes ali a mesma pessoa para inflar o resultado, né? Da simulação. Então, a simulação de Monte Carlo era bastante antiga, foi inventada há 5.000 anos, e ficou famosa durante a Segunda Guerra, quando John von Neumann, no projeto Manhattan, da bomba atômica, deu o nome da simulação de Monte Carlo, né, que era um famoso cassino, onde eram feitas negociações entre as duas grandes, né, o eixo e os aliados. Tá? Como é que funciona? Então, aqui, graças ao desenvolvimento dos recursos computacionais, a simulação de fenômenos físicos complexos até resultados de loteria hoje são simulados com a simulação de Monte Carlo. Como é que funciona? A gente tem que gerar números aleatórios, compreender as etapas de identificação das variáveis, a construção da probabilidade, a definição de intervalos, a geração de números aleatórios, a simulação e os números. Eu já vi em competições, né, como aquela Constellation, teve a da CFA, né, que teve uma que os caras chamaram até o presidente da Ambev, dono das lojas americanas, o homem mais rico do Brasil, o Jorge Lerman, né? Entrevistaram o cara, entrevistaram o Damodara e apresentaram uma simulação de Monte Carlo. O que aconteceu? Eles ganharam a competição de valuation, né? Usando simulação de Monte Carlo. Então, por isso que eu trago aqui um pouco. Se eu quiser fazer com o Excel, isso é possível. Tá? Aí tem as equações que a gente precisa, as fórmulas que a gente precisa, fórmula da média, do desvio padrão, do absoluto, da geração de aleatório, de probabilidade, né? E aí montar as médias de distribuição, a plotagem do gráfico, fazer a simulação, gerar intervalos de simulação e a linha de tendência. Eu pus depois para vocês olharem com carinho essa lâmina, já é 10 horas, um exemplo de simulação. Tá? Como é que a gente faz no Excel. Então aparece aqui em cima, ó, aberto a equação, que é exatamente o que estava na lâmina anterior aqui, a aplicação das equações, das funções, né, do Excel, absoluta e desvio padrão, para vocês gerarem a simulação. E você pode fazer 1.000 simulações, 20.000 simulações, 200.000 simulações, simplesmente correndo a planilha do Excel, né, para baixo. Tá? Aí depois dá cada Enter e ela vai gerando e vai aproximando a curva, se ajustando a dados históricos. Aqui o polígono de ordem gerado, como é que a gente pode gerar. Está sendo identificado o caminho de como a gente faz isso dentro do Excel, em opções de linha de tendência. Aí você consegue gerar essa equação, tá, para fazer a simulação.
Então, eu estou simulando receitas, né? Assim a gente poderia estimar para o próximo trimestre qual seria a receita. Tá? Lembrando que essa é uma técnica indicada quando a gente tem prejuízo, né? A gente não tem dados, especialmente em empresas de venture capital ou empresas que estão com dificuldade econômica, né? Empresas de grow e de buyout dificilmente vão ter prejuízo, e aí então as técnicas iniciais que eu havia colocado, elas funcionam bem. Né? Então aqui exemplos de simulação, aqui aparece somente até a simulação 6, e a gente consegue fazer as previsões, né? Tanto normal, como otimista e pessimista do crescimento de minhas receitas. Tá? Se pode fazer ao longo da simulação, se é simulação de Monte Carlo, cada simulação ela vai me gerar um ponto. Cada simulação, eu estou fazendo isso milhares de vezes, e aí se tornam grandes números, né? Quando vira uma curva normal. Eu simulei milhares de vezes, e aí eu tenho um valor probabilístico de receita, tá? Usando aquela forma, e eu consigo determinar intervalos de confiança, né? Então, calculando o meu limite inferior, o meu limite superior, o intervalo de confiança. Isso eu dou um plus no meu modelo de valuation, porque ele deixa de ser determinístico para ser probabilístico. Você dá uma faixa do valor da empresa, não é um valor exato, mas ele está dentro de um limbo, né? Uma faixa de valores com intervalo de confiança. Bom, gente, era isso. Pode falar, Eduardo. Alexandre, só deixando para curiosidade ali com o pessoal, nem todo mundo fez o núcleo de Python, mas na última aula a gente fez uma simulação de Monte Carlo aí, quem tiver curiosidade. A gente simulou 10 mil carteiras de ações. A gente deu 6 ativos e ela gerou 10 mil carteiras e depois a gente ainda fez o gráfico e fez um histograma aí. Show de bola, ó. Maravilha. Tá todo mundo convidado, inclusive eu vou olhar a sua aula, né? Tá disponível lá no Drive? Tá no YouTube da Liga. Ah, show de bola. Parabéns. Mais alguma coisa? Alexandre, eu tenho uma dúvida na questão de pegar os dados da empresa que a gente vai fazer a análise ali, enfim, os demonstrativos. Eu peguei direto da CVM e os dados vieram muito distorcidos do que o release ali tinha no release, nas demonstrações direto do RI da empresa. Eu acho que faz mais sentido pegar direto do RI, as demonstrações. Isso é outro problema nosso no Brasil, né? A empresa nacional. Né? Então, não bate as informações, né? Você se procurar pegar os dados que deveriam ser os oficiais, né, do relatório de investidores da empresa, e aí é diferente do que foi formalizado junto à CVM. E aí, se procurar em outros sites, vocês também vão achar valores, né, divergentes, né, em quem confiar, né, em termos de dados oficiais. Isso é um dos problemas. Cara, o que eu vou te dizer, né? O investidor, ele tenta acreditar no sistema, usando a CVM. Mas é melhor, e a questão do RI, como a gente está falando, são dados tendenciosos. Normalmente eles inflam, eles melhoram os dados, jogando a bola para o seu lado, como a gente começou na aula de hoje falando.
Então, o ideal é buscar várias fontes para tentar chegar no dado que é real, né? E quando a gente não consegue, você tem que colocar um plus, que é um risco do negócio, um risco da empresa, que a gente viu algumas aulas passadas. Tinha lá, além do risco de mercado, né? O risco país, tinha o risco de tamanho da empresa, e essa questão da gestão. Se já tem diferença nos dados, você tem um risco a mais. E aí teria outras formas que a gente não trabalha no curso para modelar esse risco, de como você vai inflar o, o seu prêmio de risco para chegar no beta. Vai alterar o cálculo do KE, vai alterar o cálculo do AC. Né? Então, para nós, didaticamente, você pode escolher qualquer um deles, né? Porque a gente vai dizer quem é que está certo. Os dados que eles entregaram, que eles mesmos entregaram para a CV, ou os dados que eles estão divulgando, né, no site. Que eles estão divulgando duas informações. Né? A própria empresa está divulgando duas informações. Então, qual é que a verdade? Eu não sei. Né? Eu não sei porque olha, eu digo para ti, essa empresa vale 10, aí eu vou colocar lá no meu site, lá que digo para o governo, vale 10, né? Boto no meu site que vale 11. Mas sou eu que estou dando informação para as duas. Eu teria que perguntar para o CFO, para dizer, saber, né, qual é a verdade, né? É o que está lá na CVM, ou é que está no site. Eu diria ainda que teria uma terceira, que é a real, não está sendo divulgada pela empresa. Tá? Então, esse é um problema muito sério, né, que a gente enfrenta no Brasil e justifica o porquê daquelas diversificações. Teve um vídeo que eu coloquei de grandes investidores ali, eu aconselho vocês a olharem, tá no WhatsApp, as aulas passadas ali, dá quase 2 horas de vídeo, pode dar 2 horas, mas muito interessante, né, de uma empresa, agora não lembro o nome, que gerencia capital somente de 20 famílias, bem fechado. Mas 20 famílias brasileiras que investem no mundo inteiro. Então, fugindo um pouco desse risco. Né? Quando estourou das lojas americanas, eles vendendo uma informação de que tinha um passivo e de um dia para o outro aparece uma dívida de bilhões lá. Né? E aí como é que fica o investidor que está do lado de fora? Se é no mercado americano, eles saem, entram na justiça e saem multando a empresa. Né? Agora aqui já é mais difícil. Às vezes a CVM até pega. Né? Então eu não sei, eu realmente não sei qual é o dado correto, aí, que é que eu diria o CFO. Tá? Como é Brasil, eu já não investiria nessa empresa. Né? Ela tem dois dados, qual é que eu uso? Qual é que é o real? Tá? Qualquer coisa que você vai fazer daqui para frente aumenta a incerteza. Né? Você não sabe o dado real. Pois é, eu acho que eu vou acabar pegando da empresa mesmo. Porque o da CVM deu muito mais alto, sabe? Eu Uhum. acho que eu vou pegar das demonstrações da empresa. Alexandre, eu tenho mais uma dúvida, que é a respeito do cálculo do Vacuum. Tem uma, tem uma variável lá que é tamanho da empresa. Daí eu não entendi o que dá pra gente colocar lá, naquele campo. Pois é, excelente. Tem material, eu teria que dar outra aula falando sobre como mensurar. Questão de diferença do tamanho de empresa. Tem várias agências americanas que fazem esse tipo de trabalho. Então, o pessoal é especializado
em analisar o prêmio de tamanho. E aí vendem essa informação também, né? A gente não chegou a trabalhar isso, né? Então, o que você vai ter que analisar? O certo seria a gente analisar as empresas do setor, o que existem, né? Fazer uma média do setor, e aí, com base nisso, você tem uma variabilidade, e aí vai comparar o tamanho da empresa, né? Em termos de risco que ela tem, comparado às grandes, né? Então, nunca é um trabalho isolado somente da empresa, a gente vai olhar sempre o conjunto. Então, teria que pegar todas as empresas do setor para calcular um prêmio de tamanho. Né? Como agora há pouco a gente abordou da questão da empresa quando está tendo prejuízo, que é Venture Capital, para chegar no grau. Né? Ela precisa ter uma escala. Qual é a escala para ela ter lucro? E aí, com base nesse grau, você acaba chegando no prêmio. Infelizmente, a gente não trabalhou isso. Né? Aí teria que abrir o livro do Damodar, tá? Para olhar essa parte. Deixa fora a nossa avaliação. Se não conseguir fazer, Tá, deixa. beleza, vou deixar fora então. Mas explica depois que teria que fazer ainda, né? Senão a gente precisaria de mais uma aula. Tá? E tem muita equação, muita fórmula por trás, não é nem cálculo do beta desalavancado, achar a questão operacional, vai longe. Mais alguma coisa? Não, da minha parte é só isso. Mas excelente pergunta. Tá? Mostra que você está num grau de profundidade muito boa, né? Mas essas inquietações todas no seu relatório você tem que daí colocar, né? Quando vai vender para alguém, em termos de informação, tá? Eu escolheria aquele demonstrativo financeiro em que vai depois jogar o valor da empresa para baixo, e não o que vai ampliar o valor. Então, você pode simular com os dois e aí dizer, ó, nós optamos pelo, por esse demonstrativo, porque dá um valor mais baixo para a empresa, né? O que mostra que há um risco aí. É outra forma da gente calcular o risco do negócio pela diferença das informações. Você simular, gerar um valuation em cada demonstrativo, e aí essa diferença é um risco. O desvio padrão é a mensuração de risco mais utilizada. Pegar toda a teoria, a moderna teoria de investimento, ela é de portfólios de investimento, ela é com base no desvio padrão, como mensuração de risco. Por isso que eu estava te colocando, para chegar ao problema do tamanho também. Eu precisaria analisar o mercado inteiro para dizer essa empresa é menor, ela tem um prêmio de risco. Então, que setor é a empresa? É a Klabin, papel e celulose. Quer dizer, é um grande player, né? E aí tem quantas empresas no setor aqui no Brasil? No Brasil tem diretas assim, tem três. Tem ela, tem a Suzano e tem a Irani. Tá? E ela é a menor ou é a maior? Ela é a do meio. A Suzano é maior, mas só que daí ela foca mais em celulose, né?
Aí a Klabin é do meio, é celulose e papel, e a Irani é um pouco, é a menor de todas e foca mais em papel daí. Então, aí a gente já começa, eu estou te induzindo a como é que a gente chega no cálculo do prêmio de tamanho. Como ela está na do meio, não tem prêmio de risco tamanho. Né? Se ela fosse uma menor dentro da curva normal, a gente já teria um desvio associado, né? Tanto os desvios padrão associado a esse risco, né? Em relação ao tamanho médio da empresa. Mas aí com 13 empresas a gente não tem o setor agrícola. E a receita dela toda é nacional, Não, tem parte na Argentina e também na Ásia. e aí teria que também pegar quanto percentual ela tem, qual é o nível de exposição dela no mercado brasileiro. Né? Isso vai alterar o prêmio de risco país, né? Aquele lambdazinho que a gente calculou, aprendeu a calcular. Bom, tudo vai de premissas, né? Por isso é bom normalizar, conhecer todo o mercado. O ideal seria simular todo o mercado para reduzir o erro, como na aula lá que eu tinha colocado, o erro padrão, né? Quando a gente divide esse em várias empresas, a certeza de que o valor intrínseco ele é próximo ao real, ela é maior. Mas, quem sabe amanhã depois a gente consegue operacionalizar isso na liga, né? Uma pena eu também não ter muito tempo para me envolver, né? O ideal seria estar aí com vocês presencialmente para discutir caso a caso e tentar chegar num consenso do que seria o melhor. Né? Mas muito boas perguntas. Né? Mais alguma coisa? Não? Então tá, acho que tá bom, né? Vamos olhar o joguinho do Palmeiras. Feito? Perfeito. Valeu, até a Então próxima. tá, tchau, tchau. Até, até. Feito, boa noite.